E se eu te dissesse que a história que você está prestes a ouvir pode estar falando exatamente sobre você, sobre decisões impulsivas que tomamos, sobre o nosso orgulho, sobre a sensação de perder tudo e achar que não há mais volta, mas também sobre um amor tão poderoso, tão incondicional, que corre na sua direção, mesmo quando você sente que não merece. Esta não é apenas uma parábola antiga, é um retrato profundo e vivo do coração de Deus. Vamos viajar para uma pequena aldeia no Oriente, há muito tempo. Lá vivia um pai, um homem respeitado, dono de terras, conhecido por todos pela sua generosidade. Ele tinha 2 filhos. O mais velho era o retrato da responsabilidade. Trabalhador, dedicado, sempre presente nos campos, cumprindo seus deveres sem questionar. Já o mais novo, ele era diferente. Seus olhos viviam fixos no horizonte, como se o mundo fosse grande demais para caber naquela pequena aldeia. Ele se sentia preso, sufocado pela rotina. Acreditava que sua vida de verdade só começaria quando ele saísse de casa, longe de tudo e de todos que conhecia. A rotina diária começou a pesar sobre seus ombros. A disciplina, que antes era natural, agora incomodava. A presença constante do pai, que era sinônimo de segurança, começou a parecer controle. A semente da rebeldia crescia em seu coração, até que um dia ele tomou uma decisão drástica. Ele foi até seu pai e, com uma coragem impulsionada pela impaciência, disse: "Quero a parte da herança que me pertence." Naquela cultura, esse pedido era um golpe devastador. Era o equivalente a dizer: "Para mim, o Senhor já está morto. Eu não quero mais esperar." Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Todos esperavam uma reação dura, mas o pai não discutiu, ele não gritou, não amaldiçoou. Com uma dor silenciosa, ele simplesmente atendeu ao pedido, dividiu os bens e deixou o filho ir, porque o amor verdadeiro, o amor genuíno, não aprisiona, ele liberta, mesmo que essa liberdade traga o risco da dor. Com as bolsas cheias de dinheiro e o coração transbordando de expectativas, o jovem partiu para uma terra distante. A cidade que ele encontrou era tudo o que ele sonhava. Vibrante, cheia de luzes, música e um movimento que nunca cessava. Ele mergulhou de cabeça em todas as experiências que o dinheiro podia comprar. Fez amigos rapidamente, pessoas atraídas pelo seu jeito extravagante de gastar. Ele vivia intensamente, sem pensar no amanhã, acreditando que aquela era a verdadeira liberdade. Mas liberdade sem sabedoria vira destruição. O dinheiro, que parecia infinito, acabou, e com ele os amigos desapareceram tão rápido quanto surgiram. A cidade, que antes parecia tão acolhedora, tornou-se um lugar frio e indiferente. E como se a situação não pudesse piorar, uma grande fome atingiu toda aquela região. De repente, ele se viu sem recursos, sem família, sem dignidade. Desesperado, ele aceitou o trabalho mais humilhante que um judeu poderia ter: cuidar de porcos, animais considerados impuros pela sua fé. Aquele que saiu de casa como um herdeiro rico, agora vivia como um servo miserável. A fome era tanta que ele desejava poder comer a lavagem que era dada aos animais. É no fundo do poço que muitos de nós despertamos. Ali, no meio da lama e da mais profunda solidão, ele finalmente caiu em si. A ficha caiu. Ele começou a refletir. Na casa do meu pai, até os empregados mais simples têm pão com fartura, têm comida de sobra. E eu aqui, morrendo de fome. Naquele momento, ele reconheceu seu erro. Ele não culpou o pai por tê-lo deixado ir. Não culpou os falsos amigos por tê-lo abandonado. Não culpou a cidade por sua frieza. Ele assumiu a responsabilidade. Eu pequei.
ele disse a si mesmo. E com essa realização, ele tomou uma decisão: voltar, mas não como filho. Ele planejava voltar como um servo, como alguém que não merecia mais o seu lugar de origem. Cada passo na jornada de volta era pesado. A vergonha o consumia. O medo do que encontraria o paralisava. A incerteza do futuro era um fardo. Durante todo o caminho, ele ensaiava as palavras que diria: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele talvez imaginasse um olhar de reprovação. Talvez esperasse um longo sermão sobre suas escolhas terríveis. Mas o que aconteceu a seguir foi totalmente inesperado. O pai o viu de longe. Pense no que isso significa. Significa que ele estava esperando. Todos os dias ele olhava para a estrada, para o horizonte, com a esperança de ver o filho voltar. E quando finalmente o reconheceu, ainda sujo, magro e quebrado, o pai correu. Naquela cultura, homens mais velhos e respeitados não corriam em público. Era considerado indigno, mas o amor foi mais forte que o protocolo, mais forte que a dignidade, mais forte que a tradição. O pai correu em direção ao filho. Ele o abraçou antes mesmo que o jovem pudesse terminar seu discurso ensaiado de culpa. Beijou seu rosto sujo, interrompeu as palavras de arrependimento com um ato de graça pura. E então ele gritou para os servos: Rápido, tragam a melhor roupa e vistam nele. Era a roupa da honra. Coloquem um anel em seu dedo. Era o anel da família, o símbolo da autoridade restaurada. E calcem sandálias em seus pés, porque servos andavam descalços, mas filhos usavam calçados. Cada ato era um símbolo poderoso de restauração completa. Ele não voltou como servo. Ele foi recebido e restaurado como filho amado. E o pai declarou: Vamos fazer uma festa e comemorar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Mas a história não termina aí. Há um outro filho. O irmão mais velho, que estava no campo, ouviu a música e a celebração ao voltar para casa. Quando soube o motivo, ficou indignado, cheio de raiva. Ele disse ao pai: Olha, todos estes anos eu tenho trabalhado para o Senhor como um escravo e nunca desobedeci às suas ordens. E mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta esse seu filho, que esbanjou os seus bens com uma vida desregrada, o Senhor manda matar o novilho gordo para ele. Mais uma vez, o pai saiu, porque o amor do pai alcança tanto o filho rebelde que se perdeu longe de casa, quanto o filho religioso que se perdeu dentro de casa, com o coração cheio de amargura. Com a mesma ternura, o pai disse a ele: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso celebrar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa história não é apenas sobre um jovem imprudente e um irmão justo. É sobre um pai que espera de braços abertos. Talvez hoje você se sinta como o filho mais novo. Talvez você tenha ido longe demais. Sinta que está no meio da lama, que não tem mais volta. Ou talvez você se sinta como o irmão mais velho. Você está em casa, cumprindo todas as regras, mas seu coração está distante, frio e cheio de ressentimento. Não importa em qual desses dois lugares você esteja, em qualquer situação, saiba que existe um pai olhando para o horizonte, esperando por você, e ele está pronto para correr na sua direção no momento em que você decidir voltar. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração,
compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Até a próxima!